Municipal quer valorizar e a realização da parada livre ali traria essa valorização. O Ordovás tem estrutura para o evento e evitaria o fechamento de ruas. Sobre as bênçãos dos freis, informou que em 2019 teve um trâmite diferente, porque chegou via protocolo geral e urbanismo. Como havia expectativa de requalificação da praça, foi direto para o urbanismo e antes de ir para a cultura foi indeferido. Declarou que ainda não houve tempo de anunciar no Natal já no Largo da Prefeitura, o que gerou mal-estar. Em 2018, a bênção ocorreu concomitante ao Natal da Praça Dante Alighieri. A Secretaria iria propor que os dois eventos ocorressem concomitantes no Largo da Prefeitura. Na sequência, foi ouvida a testemunha senhora Mirângela Rossi, secretária de Urbanismo. A testemunha informou que desde 2017, vários técnicos trabalhariam em um novo decreto em razão de dúvidas sobre a aplicabilidade do decreto anterior. Com a publicação do novo decreto, foi incluído um formulário padrão disponibilizado no protocolo geral para a realização de eventos e é entregue um checklist depois do pedido protocolado. Após isso, o pedido é enviado ao urbanismo, que faz triagem considerando data e cumprimento dos prazos. Se o pedido não for protocolado no prazo mínimo, já é indeferido, sem análise. Disse que há muitos pedidos fora do prazo e foi preciso estabelecer critérios. Se o pedido é feito dentro do prazo, é feita a análise do tipo do evento e quais secretarias estão envolvidas. Assim, o pedido tramita por essas secretarias para avaliação da viabilidade. Sobre a parada livre, informou que a solicitação foi feita via protocolo. Após passar pela secretaria, foi emitido comunicado de que não seria possível a realização na Praça Dante, mas foi sugerido outro local. Informou que, como sugerido outro espaço e houve a judicialização da demanda pelos organizadores da parada livre, não houve mais nenhuma solicitação ao município. Disse que soube da realização do evento pela via judicial, onde houve apoio do município e não tem conhecimento da existência de APPCI para tal realização. Sobre a bênção dos freis, disse que não tinha conhecimento do processo de início, depois acabou se inteirando da situação. Como havia previsão da reforma da praça, a administração estava excluindo o local como opção. Foi informado aos freis que haveria a possibilidade de avaliarem outro local e que, na medida do possível, o pedido seria atendido se eles dessem sugestões. A testemunha Tenente Coronel Julimar Fortes Pinheiro, comandante do Corpo de Bombeiros, mencionou ao ser questionado sobre a participação dos bombeiros na construção do decreto municipal número 20.381, que houve participação a partir da seção de segurança contra incêndio, mas não é ele o participante por ser comandante regional. Disse que, neste caso, o que está sendo tratado é um evento específico e por isso foi previamente passado à Prefeitura a preocupação do Corpo de Bombeiros de que a legislação fosse cumprida. Entende que, uma vez existindo a legislação municipal complementar à estadual, a mesma também deve ser respeitada. Ainda foi solicitado ao comandante a juntada da documentação que comprove ou não a existência do APPCI para a realização da parada livre, que ocorreu por decisão judicial. Posteriormente, foi juntada e informando a ausência de tal documento, embora a média de público tenha ultrapassado 15 mil pessoas. No depoimento da doutora Geraldine Golo de Oliveira, procuradora adjunta do município, ela declarou que, quanto ao decreto para a realização de eventos temporários, não houve violação legal e ele não diverge do Código de Posturas do município. Citou o artigo 34 e seus incisos. Diz que o Código de Posturas, que a concentração de pessoas em logradouros públicos precisa ser aprovada pelo município e que há inconstitucionalidade no decreto também há no Código de Posturas. Sobre os eventos indeferidos, havia previsão de requalificação da Praça Dante Alighieri a qualquer momento. Então, todos os eventos após a Feira do Livro foram indeferidos e não considera discriminação. Diz que, pelo conhecimento jurídico, não vê como infração político-administrativa os fatos da denúncia. Sobre a denúncia que aborda as questões do PA 24 horas, desprezo pelo Conselho de Saúde e ilegalidades na licitação, disse que era conselheira no momento do fechamento do PA e que foram solicitadas as inclusões em pautas para o CMS tratar da gestão das UPA, não tendo sido atendidas. Relatou como conselheira, à época, não se sentiu desrespeitada e que sempre foram solicitadas inclusões e solicitações dentro das assembleias, dentro dos prazos, inclusive, houve solicitações de reuniões no Salão Nobre, onde seria explanada a transição.
que houve reunião com os servidores do PA para o alinhamento dos que seriam atingidos e foram convidados, juntamente com a Secretaria de RH, a tirarem dúvidas e, dentro de critérios, a oportunidade de escolherem os locais de trabalho. Informou ainda que não houve resolução emitida pelo Conselho para homologação do denunciado e que, nos 2 anos que foi conselheira, apenas uma resolução foi encaminhada. Na oitiva da testemunha, a senhora Evangelisa Cassani Glorandi, secretária municipal de Recursos Humanos e Logística, relatou-se que, em relação ao fechamento do PA, foi feito o trabalho para a remoção dos servidores, com critérios, abre parênteses, tempo de serviço, por exemplo, fecha parênteses, para a escolha da UBS, onde iriam trabalhar. Foi disponibilizado horário para que mudanças fossem feitas da forma mais amena possível, sem prejuízo de trabalho nem dos proventos. Tinha conhecimento do TAC firmado entre MPF e MPE e que ele previa esses cuidados com os servidores. Alegou que os servidores fazem concurso e não têm direito adquirido à lotação. Quanto às posições irregulares na licitação da gestão da UPA 24 horas, porque a modalidade, neste caso, foi chamamento público, relata que houve uma impugnação e que esta não foi acolhida pelo Poder Judiciário. A avaliação da empresa foi criteriosa e levou mais de 2 meses. Quanto à denúncia feita pelo TSE, foram prestadas as informações e o pleito foi indeferido porque não foram vislumbradas as irregularidades apontadas. Ainda sobre o TAC, disse que está sendo cumprido na íntegra e que o objeto final é a abertura da UPA este ano. O secretário municipal da Saúde, senhor Júlio César Freitas da Rosa, asseverou que o Conselho foi convocado para a Assembleia Extraordinária, mas não compareceram conselheiros necessários para a deliberação da gestão da UPA, que os conselheiros foram convocados com prazo superior ao previsto em lei e se esquivaram dessa responsabilidade. Declarou que o Conselho desmembrou a proposta do Poder Executivo, aprovando o programa UBS+, e rejeitando a proposta de gestão compartilhada, sendo chamados novamente os conselheiros que propositalmente não compareceram para formar quórum. Disse que, desde que é secretário do CMS, não emitiu nenhuma resolução e que elas são opinativas. Leu o documento em que deu ciência ao Conselho Municipal de Saúde e o desleixo na ação do presidente em convocar o CMS apenas 14 horas antes da Assembleia, enquanto que o mesmo CMS foi convocado pelo secretário com antecedência de 9 dias úteis. Sobre a remoção dos servidores, afirmou que tudo ocorreu dentro da legalidade. Quanto ao TAC firmado, disse que o município vem cumprindo integralmente. Alegou ainda que, quanto às questões do chamamento público, o termo de referência foi minuciosamente elaborado e a licitação ocorreu de forma transparente. A denúncia feita no TSE foi rejeitada. Em data de 5 de 2 de 2019, foi colhido o depoimento do senhor Procurador da República, doutor Fabiano de Moraes, o qual relatou ter feito a reunião para adequação do Decreto Municipal 20.381 e que ele teria sido construído em conjunto com entidades e município. Disse ainda que não cabia ao Ministério Público acatar ou não o decreto e sim fiscalizar. Relatou que não entende que o decreto seja inconstitucional e que existem opiniões divergentes, e o que levou a encaminhar a recomendação ao município. Desta forma, afirma que se buscou na Justiça a realização da parada livre, que garantiu o direito pleiteado. Afirmou não entender isso como infração político-administrativa. Quanto ao TAC firmado com o município, informa que os termos deste então sendo cumpridos, salvo alguns ajustes necessários que o município vem fazendo e que deve culminar com a abertura da UPA 24 horas até o final do ano, conforme previsto no aditamento do TAC. No dia 6 de 2 de 2019, foi ouvido o Frei Nilmar Carlos Gatto, ministro provincial dos Freis Capuchinhos, que informou não ter recebido o indeferimento da bênção da Praça Dante Alighieri, pois não era o organizador do evento, que a organização fica a critério de outra pessoa. Indagado sobre eventual lesão aos freis pela não realização da bênção na Praça Dante Alighieri, informou que não se sentiu lesado, que o que importa é a bênção e não o local. No dia 6 de 12 de 2019, foi ouvido o Frei Jaime João Bétega, conselheiro de Obras Sociais dos Freis Capuchinhos, que, ao ser questionado sobre o indeferimento da realização da bênção dos freis na Praça Dante Alighieri, disse que não tomava esse indeferimento
como algo prejudicial, que de imediato entendeu que não seria possível e afirmou ter sido convidado para realizá-lo com a programação de Natal no Largo da Prefeitura, o que não foi possível, pois houve ruído na comunicação e foi então a bênção agendada para ocorrer os dois locais. Do mérito. Fim da colheita de provas. Em suas alegações finais, pugnou a defesa pelo arquivamento do presente pedido, conforme reproduzimos. Abre aspas. 1. Quanto ao decreto 2381, foi amplamente explicado sua elaboração, bem como dito pelo Dr. Fabiano, quer não há inconstitucionalidade do decreto, há apenas pontos de vista diferentes. 2. Quanto à realização da parada livre, ficou provado que não há discriminação e que o fato do indeferido foi buscando junto à Justiça imediatamente cumprido pelo município, sendo dito ainda pelo próprio Dr. Fabiano que não existia nenhum documento assinado pelo prefeito em relação à negativa dessa forma, não podendo haver responsabilização do mesmo. 3. Ainda o fato da realização da parada livre tem-se por certo que tal denúncia perdeu o objeto, tendo em vista que ocorreu conforme pretendido e com o atendimento solicitado ao município. 4. Quanto à bênção dos freis capuchinhos, não pertine maiores declarações se os próprios freis ditos lesados pelo denunciante declararam não haver nenhum tipo de lesão ao seu direito. 5. Quanto à denúncia do desprezo pelo CMS e pelo desrespeito aos servidores municipais, foi exaustivamente explicado pela secretária de Saúde, pela secretária de Recursos Humanos e pela Procuradora-Geral Adjunta, corroborado pelo Dr. Fabiano, que não houve desprezo pelo CMS e nem tampouco pelos servidores municipais, que comprovadamente tiveram seus direitos respeitados quanto das suas remoções. Meia dúzia. Quanto às possíveis ilegalidades na licitação do chamamento público, ficou claro que o indeferimento da medida cautelatória pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, órgão fiscalizador, desmistifica qualquer ilegalidade que possa ter ocorrido, pois é aquele órgão o responsável pela aprovação das contas do gestor, não restando dúvidas que a denúncia, neste ponto, também é infundada. 7. Ainda em relação à UPA, cabe salientar que, conforme dito no seu depoimento, o doutor Fabiano, em conjunto com o Ministério Público Estadual, vem fiscalizando criteriosamente o cumprimento do TAC, que está ocorrendo de forma satisfatória pelo município e deve culminar com a abertura da UPA 24 horas, ainda este ano, conforme ajustado. Fez menção do artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67, o qual dispõe sobre as infrações político-administrativas dos prefeitos municipais, sujeito ao julgamento pela Câmara de Vereadores sancionados com a cassação do mandato, expondo informações conceituais da aplicabilidade de cada um dos incisos atinentes ao caso. Refere posição doutrinária que entende aplicável e transcreve na íntegra a indigitado artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67. Afirma não ser possível vislumbrar nas denúncias apontadas a possibilidade de enquadramento delas nos incisos do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67. Versa sobre a denúncia daquele dispositivo legal, anotando considerações de forma individuada naquilo que se compreende que seriam infrações político-administrativas passíveis de julgamento pela Câmara de Vereadores. Por derradeiro, argumenta não ver em nenhum dos itens da denúncia a possibilidade de enquadramento no artigo 4º do Decreto-Lei número 201/67, requerendo assim o arquivamento da denúncia. Destaca neste ponto o referido decreto no inciso 8º do artigo supracitado, que elenca como um dos casos passíveis de cassação do mandato, abre aspas, omitir-se ou negligenciada na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeitos à administração da Prefeitura, fecha aspas, no qual o próprio denunciado cita como ato atinente ao inciso, abre aspas, deixar de agir quando por lei é obrigado ou se descuida ou desinteressa em fazê-lo. Pode ocorrer, em tese, infração contemplada no inciso, abre aspas, grifo nosso. A defesa deseja que se comprove em qual dos incisos do artigo 4 do DL 201/67 o denunciado infringiu. Defende que em nenhum dos depoimentos foi possível verificar a afronta aos incisos citados, infrações políticas administrativas.
Assim sendo, defende que a comissão processante deve opinar pelo arquivamento do processo de impedimento, pois somente os fatos que venham ao encontro dos incisos de 1 a 10 do artigo 10 do Decreto-Lei 201/67 são passíveis de provocar a cassação do mandado prefeito pela Câmara. Se ocorreram outros fatos, são comprovados, seriam passíveis de outras sanções pelo órgão competente. Segundo a defesa final, as provas testemunhais e documentais não se mostram suficientes para fundamentar a cassação do mandado do chefe do Poder Executivo, o que leva o processo à indicação para arquivamento. Aduz, ao final, que todos os caminhos conduzem ao arquivamento da denúncia em razão do conjunto probatório, deixando evidenciada a falta de ações possíveis de cassação. Dos pedidos, Nós somos forçados a interromper mais um pouquinho nossa programação aqui para adequação taquigráfica. Dentro de breves instantes retornaremos. Aproveito e informar também que todas as pessoas que aguardavam no lado de fora já estão dentro do recinto. Seis, 7, 8, 2. Tá bom. Em tempo, está em pausa somente a leitura, não há interrupção da sessão.
pausado. Solicito aos vereadores que ocupem seus lugares. De imediato, retomamos a leitura. Vereador Edson da Rosa. Dos pedidos. De forma derradeira, o denunciado querer que o parecer da comissão processante seja pelo arquivamento do processo, forte na ausência de elementos ensejadores da pena de cassação do seu mandato e que não sejam outros elementos levados em consideração que não aqueles elencados na legislação de regência. É o relatório dos fatos e da tramitação do presente processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, contido no documento externo 365/2019.